Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Todo mundo quer começar o próximo ano com o pé direito, buscando formas de garantir paz, prosperidade e proteção, não é verdade? Mas será que no meio de tanta empolgação, a gente pode cair em certas armadilhas sem perceber? Às vezes a gente acha que só as pessoas do mundo se envolvem em rituais estranhos, mas a verdade é que muitos cristãos também se envolvem em superstições disfarçadas de coisas boas. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar aqui vai livrar você e a sua família de coisas que não agradam a Deus. E talvez você nem imaginasse que estivesse fazendo isso. Eu sou o pastor Antônio Júnior e aqui no meu canal eu sempre gosto de trazer ensinamentos da palavra de uma maneira simples e fácil para que você cresça na sua vida espiritual. E eu sempre vou trazendo também alertas para que as pessoas não caiam em armadilhas. E uma coisa que eu percebo é que quando vai chegando dezembro, existe uma inquietação diferente. Todo mundo quer um novo começo, deseja uma mudança total de vida. Tem gente que faz aquela famosa listinha de metas, outros que só pensam em festas e tem pessoas que se isolam para orar, para jejuar, para buscar mais a Deus. E até aí tudo bem, né? Mas o problema começa quando a gente coloca a nossa confiança em práticas que na essência não passam de rituais ou simpatias. Eu sei que existe um desejo por trás de tudo isso que é legítimo. A pessoa quer começar bem o ano, ela quer consagrar a sua vida a Deus, só que muitas pessoas, irmãos, transformam esse desejo num tipo de fé mecânica, automática. Quase como se fizesse Deus um gênio da lâmpada, entendeu? E não é assim que a fé cristã funciona. Por isso eu senti no meu coração de alertar você sobre algumas coisas que podem parecer bobas ou até mesmo muito comuns, mas que podem acabar enfraquecendo a sua fé e principalmente a sua comunhão com Deus. Talvez você pense que isso é algo distante da sua realidade, mas confie em mim, nós cristãos também somos bombardeados por todo tipo de superstição. E às vezes, irmãos, essas ideias entram na igreja, entram na nossa rotina e a gente nem se dá conta do perigo. Então daqui a pouco eu vou te mostrar aqui algumas coisas que nós, cristãos, evangélicos, nós praticamos e a gente acha que está tudo normal, mas não está. Irmãos, antes de tudo, precisamos entender o que é superstição. Geralmente nós chamamos de superstição tudo aquilo que a pessoa acredita como um tipo de poder mágico ou sorte vindo de um objeto ou de alguma coisa que a gente faz, ou seja, de um ritual. A superstição cria uma dependência de gestos, cores, números ou qualquer coisa que a pessoa ache que vão ter resultados melhores. Irmãos, na Bíblia nós encontramos várias advertências sobre isso. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 7, o apóstolo Paulo diz para nós rejeitarmos as fábulas profanas, que são práticas e ideias que não têm fundamento nenhum na palavra. E quando alguém começa a acreditar que comer certo tipo de alimento ou vestir uma certa peça de roupa vai trazer prosperidade, então ela está substituindo a confiança que deveria estar em Deus por uma confiança num símbolo. Lá em Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 7, fala que quem confia no homem ou em qualquer força fora do Senhor acaba se frustrando, mas quem faz do Senhor a sua esperança recebe a verdadeira bênção. Amém? Irmãos, isso é muito sério porque a superstição, mesmo quando ela parece inofensiva, ela desvia os nossos olhos do único que pode realmente fazer algo por nós, que é Deus. E talvez você tenha alguém na sua família que vai pular 7 ondas na praia, vai se vestir de branco na esperança de ter paz ou vai comer lentilhas para atrair prosperidade. Eu sei que esses hábitos são muito populares no Brasil e quase todo mundo conhece alguém que já fez isso na virada do ano. E talvez você tenha praticado isso e depois eu vou te dar um recado sobre essas coisas. Irmãos, nessa lista a gente ainda tem coisas como guardar sementes de romã na carteira ou fazer simpatias com uvas. E eu como pastor eu preciso te avisar uma coisa. A origem de boa parte desses costumes é pagã. Ou seja, vem de crenças antigas de povos que acreditavam em deuses ou entidades que controlavam a colheita, o mar e outras áreas da natureza. E com o tempo essas tradições foram se popularizando e hoje muitas pessoas fazem simplesmente por diversão ou por achar bonitinho. Mas se você deposita sua confiança nessas práticas, você está entrando num terreno muito perigoso. Lá no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, fala que em vez de recorrer a médiuns ou a práticas ocultas, nós devemos buscar ao Senhor para que a gente não abra brechas para o inimigo. Irmãos, isso vale também quando a gente acredita que uma cor ou um número vai trazer a bênção.
porque isso faz com que a gente perca a confiança no Senhor. Agora, não pense que isso é exclusividade de quem não é cristão. Como eu disse para você, muitos de nós, na família da fé, estamos caindo nesses erros. E você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não pulo ondinhas, eu não como romã, eu não acendo vela para entidades. Mas, irmãos, tem muita coisa que a gente faz que vira sim superstição sem que a gente perceba. É possível, por exemplo, acreditar que passar a virada do ano na igreja é a única forma de Deus nos abençoar. Quantas pessoas você conhece que fazem isso? Ou até mesmo você, de forma inconsciente, você pensa assim: ah, se eu não receber a bênção do pastor, se eu não estiver junto com os meus irmãos na fé, se eu não passar no culto da virada, eu não terei a bênção. Irmãos, isso é superstição. É claro que não tem problema nenhum a gente comemorar, a gente celebrar com os irmãos e buscarmos a presença do Senhor em vigílias. O perigo é quando a pessoa pensa assim: se eu não estiver na igreja exatamente à meia-noite, o meu ano vai ser horrível, eu não serei abençoado. Irmãos, isso é um ritual vazio. A Bíblia deixa muito claro que isso não agrada a Deus. Por isso eu peço que você deixe aqui nos comentários se você já fez isso alguma vez, se você também pensava dessa maneira. E não se esqueça também, no final, eu peço para você compartilhar, porque tem muita gente caindo nisso e eu vou falar mais sobre algumas coisas aqui. Vamos falar, por exemplo, de jejum. Quantas pessoas acham que tem que fazer um jejum no dia 31 de dezembro, no último dia do ano, porque senão ela não estará consagrada para o ano seguinte? Irmãos, realmente o jejum na Bíblia é um ato de consagração, de humildade diante de Deus. Mas se ele se torna só uma tradição repetida para supostamente garantir bênçãos, aí, irmãos, nós perdemos completamente o valor bíblico dessa entrega. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente acha que vestir de branco nós estaremos mais puros, mais santos e mais protegidos na virada. Oh, meus irmãos, não é isso que vai santificar nossa vida, entendeu? Não é isso que vai nos dar poder contra o pecado. Nós vemos em Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesus nos ensinando que não é o que entra pela boca ou que a gente veste que nos contamina ou nos purifica, mas é aquilo que está no nosso coração, entendeu? E outro ponto delicado são aqueles famosos pedidos que a gente escreve no papel e aí tem pessoas que colocam dentro da Bíblia, colocam no envelope e ela guarda aquilo o ano inteiro, só no final do ano que vem que a pessoa vai abrir o envelope para ver se aquele pedido se cumpriu ou não. Irmãos, eu creio que Deus é um Deus que cumpre promessas, Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. É o que está escrito em Efésios 3:20. Mas a gente tem que tomar cuidado de não querer fazer um contrato com Deus, entendeu? Fazer uma barganha. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 16, o versículo 3, que nós devemos sim consagrar tudo ao Senhor, tudo que a gente faz, e assim os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas isso não significa que colocar o papel dentro da Bíblia, colocar o envelope por si só é o que vai fazer a bênção acontecer, entendeu? Se a gente não tomar cuidado, irmãos, essas atitudes podem virar uma mandinga gospel, como se a simples presença do papel na Bíblia trouxesse poder. É como aquelas pessoas que colocam a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, como se aquilo trouxesse proteção para toda a casa. Oh, meus irmãos, isso é religiosidade, isso é ritual, isso é superstição. E isso sem falar daquelas pessoas, que chegam na virada do ano, o pastor manda elas mandarem oração para 7 pessoas, dizendo que se ela não fizer isso, algo ruim vai acontecer, ela não vai receber a bênção completa. E aí, irmãos, em vez de ser uma corrente do bem, uma corrente de oração, se torna uma corrente de medo, de manipulação, como se a obra de Deus dependesse de quantas pessoas receberam a mensagem. Então, irmãos, eu estou falando essas coisas aqui para a gente vigiar, para a gente não transformar algo que deveria ser espiritual num costume místico, em algo que não agrada ao Senhor. Amém? Talvez você já tenha ouvido também falar sobre hábitos parecidos, como escolher a cor da roupa íntima especificamente para atrair determinadas bênçãos. Por exemplo, vermelho para o amor, amarelo para o dinheiro, branco para a paz. Irmãos, isso não deixa de ser uma forma de superstição. Só que em vez de a pessoa acender uma vela ou pular onda, ela acredita que a cor da lingerie é o que vai definir se o ano vai ser bom ou vai ser ruim. E isso, de novo, desvia o nosso olhar do que realmente importa. Devemos confiar no cuidado de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7, tem uma passagem que fala sobre o jejum verdadeiro, que é aquele feito com o coração quebrantado, que se preocupa com a justiça e com o próximo.
E o propósito desse texto é falar que Deus não se agrada de rituais sem fundamento, ou seja, sem um coração sincero, sem fazer com a intenção correta. Então, se você for jejuar, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, faça de todo o coração, mas faça algo que agrada ao Senhor também. Porque a gente tem esse costume, de não querer desagradar a família, e aí só porque todo mundo está fazendo no final do ano, a gente decide seguir o mesmo caminho. Irmãos, Jesus deixou claro, aquele que não aborrece pai ou mãe, irmãos, família inteira e até mesmo você, não é digno de ser um seguidor dele. Então, às vezes, vai ter atrito sim. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E muitos, por amor a mim, serão perseguidos dentro de casa. Muitos serão zombados, humilhados. Isso, irmãos, é carregar a cruz. É estar disposto a tudo por amor ao Senhor, por pregar a verdade, por falar o que é certo. Por isso, não fique com vergonha de mandar nos grupos de WhatsApp uma mensagem como essa. Entendeu? Tem muitas pessoas que caem no engano e até mesmo colhem coisas ruins porque ficam nessa superstição, fazendo coisas que são pagãs. E eu vou te dar outro exemplo. Lá em Deuteronômio capítulo 18, o versículo 9 ao 12, Deus alerta o seu povo a não adotar práticas de adivinhação, feitiçaria ou qualquer maneira de buscar a sorte. É claro, irmãos, que no texto original, Deus está se referindo a costumes pagãos das nações vizinhas, mas o princípio continua o mesmo. Não podemos deixar que esses rituais exteriores tomem o lugar no nosso relacionamento com Deus. Lá em Jeremias 10, o versículo 2, o próprio Deus fala assim para o seu povo: não aprendam o caminho dos gentios. E é claro que hoje a gente não vive na mesma realidade de Israel, mas o que Deus estava querendo dizer é que não devemos copiar as práticas de pessoas que não têm o fundamento nas Escrituras. E sempre quando você vê na Bíblia que Israel se juntava a outros povos, começava a seguir outros deuses, vinha castigo sobre a nação. Depois você pode ler na sua casa, 2 Reis, capítulo 17, o versículo 7 e 8. Aconteceu exatamente isso. Então, eu como pastor, eu quero te ajudar a entender que se você aceitou Jesus, você não precisa de uma virada de ano para mudar a sua vida. Você já nasceu de novo, entendeu? Não vai ser um novo ano que vai fazer a diferença, mas é um novo nascimento. É você confiar no Senhor, é você seguir os passos de Jesus. E como eu disse para você, a nação de Israel se envolvia com outros deuses e aquilo trazia maldição para o povo. E trazendo para os nossos dias hoje, quando a gente confia em qualquer ritual, qualquer cor, objeto ou costume, nós estamos repetindo o mesmo erro de Israel ao procurar os outros deuses. E eu sei que por mais que isso pareça exagero, é algo, irmãos, que acontece dentro da igreja, quando simplesmente tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para algo que é físico, que é palpável. Sendo que a Bíblia deixa muito claro que o nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Ele espera que a gente viva por fé e não confiando em nada que seja desse mundo, entendeu? E talvez você esteja pensando assim, mas será que então no final do ano, na virada, eu posso pelo menos usar uma roupa branca? Irmãos, isso não tem nada de errado, como eu disse para você. O errado é tornar isso um ritual, é você acreditar que o branco vai te trazer pureza, entendeu? Eu mesmo já usei roupa branca na virada do ano, mas eu sei que no meu coração, Deus é quem me santifica, é a palavra dele que me santifica, certo? E talvez você esteja pensando assim, mas eu queria passar o culto da virada, eu queria passar com os irmãos da igreja. Irmãos, novamente eu digo, não é errado, pelo contrário, é uma bênção. Mas o problema é quando você coloca a esperança nisso, entendeu? Você já está em Cristo, você não precisa de um lugar físico. E da mesma forma é muito importante que você peça o discernimento a Deus, porque tem muitas pessoas que deixam a família de lado, deixam os parentes que não buscam a Deus, deixam os primos, os tios, sendo que talvez aquilo seria uma grande oportunidade de você testemunhar a Deus, você orar junto com as pessoas, você chamar as pessoas a confiar no Senhor, a consagrar o próximo ano a Deus, entendeu? E da mesma forma, se você gosta de escrever metas e sonhos para o ano seguinte, faça com a consciência de que Deus é quem conduz os seus passos. Não tem nada de errado em criar um planejamento, pedir direção ao Senhor ou até aguardar aquele papel como uma lembrança. Mas não coloque a sua fé no objeto, e sim no Deus que realiza o impossível. E outro detalhe, mandar oração para 7 pessoas porque o pastor mandou. Faça de todo o coração, mas entenda, não é o fato de você não compartilhar com 7 pessoas que vai atrair maldição, que vai fazer com que você não receba a bênção completa.
E eu poderia falar aqui de várias outras coisas, detalhar cada ritual que a gente pratica sem saber, mas irmãos, para terminar eu quero deixar só uma palavra de encorajamento e de conforto. Talvez você tenha se reconhecido em alguma dessas situações e agora você está com medo, está preocupado ou se sentindo culpado, mas não é isso que Deus quer para você. Deus deseja que você viva a liberdade que há em Jesus, sem estar amarrado a tradições vazias. Lembre-se de que nós somos templo do Espírito Santo e Ele nos guia em toda a verdade. Então não é um ritual que faz o seu ano ser abençoado, é a sua fé colocada em Deus. E quando a gente entende que a graça do Senhor é suficiente, aí tudo muda, irmãos. Então agora eu quero convidar você a orar junto comigo. Se você puder, feche os seus olhos e abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que esse seja o melhor ano da sua história. Eu desejo que todos os planos, os sonhos que Deus tem para você, que eles se cumpram. Mas, acima de tudo, creia que independente se a vida vai bem, se a vida tem dificuldades, Deus continua sendo Deus. Então, eu vou fazer uma oração aqui agora e no final eu peço para você compartilhar com o maior número de pessoas. Não porque eu estou pedindo, mas porque você pode ser abençoado com essa atitude. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E a Bíblia diz também que quando você alerta o seu irmão contra um pecado, você pode livrar esse irmão das armadilhas do diabo e da condenação eterna. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade maravilhosa. Oh meu Deus, eu te agradeço por essa palavra e nesse momento eu coloco a minha vida e a vida deste irmão e desta irmã diante do teu altar. Pai, eu quero te agradecer por toda a tua bondade e por cada oportunidade que o Senhor nos deu durante esse ano que se encerra. Pai, eu reconheço que às vezes nós tentamos buscar soluções rápidas ou confiamos em costumes que não vêm de ti, achando que assim nós poderemos garantir o nosso futuro, mas nós sabemos que só o Senhor é capaz de nos dar direção, proteção e a verdadeira paz. Por isso, meu Deus, eu venho te pedir, derrama a tua presença sobre nós agora, Senhor. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada desejo que foi colocado diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, a discernir aquilo que é apenas tradição vazia, daquilo que realmente honra e glorifica o teu nome. Senhor, se nós temos agido por medo, insegurança ou superstição, eu peço que o teu Espírito Santo nos traga luz e entendimento. Oh, meu Deus, que nessa virada do ano nós podemos deixar para trás toda ansiedade, culpa, temor e práticas que não edificam, que em vez de depender de rituais e simpatias, nós possamos depositar plenamente a nossa fé em Ti. Sustenta, Senhor, aquele que se encontra cansado, triste ou desanimado. Fortalece aquele que precisa de coragem para dar um passo de fé e se libertar de tudo aquilo que afasta de Ti. Oh, meu Deus, guarda a nossa família, os nossos lares, nossos relacionamentos e os nossos projetos. Renova, Senhor, a nossa esperança, lembrando-nos que as Tuas promessas não falham, que a cada dia do novo ano seja vivido na Tua presença, sob a Tua graça e direção. Oh, meu Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está conosco e que nenhuma força contrária pode nos separar do Teu amor. Eu oro em nome de Jesus, confiando que a Tua mão está estendida sobre nós. Obrigado, Senhor, por mais um ciclo que se inicia e fica conosco, ó Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu amado, minha querida irmã, que você tenha um novo ano repleto da presença do Senhor, colocando toda a sua esperança nele. E se essa mensagem falou ao teu coração, deixa aqui nos comentários, compartilhe com outras pessoas e continue firme na fé. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.